A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, todos os nossos telespectadores. É com muita alegria que nós damos início a mais um programa Âncora da Esperança. Sejam todos muito bem-vindos e a partir de agora, Deus irá falar com você através desse programa. Um programa com o objetivo de levar uma palavra de ânimo, de vida, de esperança, uma palavra de salvação para você e para toda a sua família. Como de costume, estamos aqui com ilustres convidados especiais conosco. Estamos aqui na mesa com o pastor Nathaniel, pastor Cleiton César e pastor Gileade. Ambos juntos iremos abordar esse tema, Cristo, o grande libertador. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez e Deus, a partir deste momento, irá falar com você. Neste momento, nós queremos darmos continuidade ao programa e já para iniciar, vamos estar orando. Convido aqui o pastor Nathaniel para estar fazendo essa oração para iniciarmos o programa de hoje. Lembrando que você que ainda não é inscrito aqui no canal do Âncora da Esperança, já se inscreva, deixe o seu like, pegue o programa e compartilhe com seus amigos e irmãos e vamos juntos evangelizar as pessoas que estão precisando de uma palavra de vida, de esperança. Pastor Nathaniel, fique à vontade para estar orando. A paz do Senhor, meus amados, com uma alegria e satisfação, nós nos sentimos neste momento de podermos participar desse programa Âncora da Esperança. Convido a orar juntamente comigo e cremos que Deus vai te fazer maravilhas através dessas mensagens que serão aqui reportadas. Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio, pela honra, por ter nos trazido este ambiente tão maravilhoso, Senhor, onde cremos que daqui o Senhor há de falar com muitas almas, irá falar aos corações para abençoar, para prosperar, para direcionar, e a tua vontade poderosa ser manifestada sobre a vida de todos, meu Deus. Ser conosco neste momento. É o que nós pedimos e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você que está aí do outro lado seja abençoado através dessa oração. Bom, o programa de hoje estamos com esse tema muito importante, haja vista que é a continuidade ou o mesmo tema do programa anterior, Cristo, o grande libertador. Hoje está conosco pastor Gileade, pastor Cleiton e pastor Nathaniel. E juntos vamos abordar concernente a esse tema, que é um tema muito poderoso. Então eu gostaria neste momento deixar os nossos queridos pastores à vontade para as suas falas. Começando com o pastor Gileade, fique à vontade nesse momento. A paz do Senhor Jesus, é uma grande satisfação estar ao alcance de pessoas, né, que estão acompanhando esse programa para falarmos sobre Jesus. Nós temos que ter em mente que nós temos o Jesus histórico, que é muito respeitado pela filosofia, pela sociologia. Em meio a tantas pessoas importantes na história, tivemos Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, grandes imperadores. Jesus se destaca como aquele que dividiu a história entre antes e depois dele. Só que Jesus não é apenas importante do ponto de vista histórico. Nós estamos aqui para abordar a importância de Jesus como nosso libertador. E é interessante a gente pensar, né, que estávamos até comentando, as pessoas, elas buscam liberdade, mas às vezes as pessoas estão querendo liberdade dos seus medos, do seu passado, liberdade de doenças, enfermidades. No ministério de Jesus acontecia muito isso. As pessoas procuravam Jesus por causa de uma cura. As pessoas procuravam apenas as mãos de Jesus, aquilo que ele poderia fazer por elas. E o objetivo de Jesus sempre foi algo além. Jesus tinha por principal objetivo a liberdade de um câncer, uma enfermidade letal chamada pecado. E eu acredito que é isso que a gente vai tratar muito mais aqui, porque o pecado adoece o ser humano, afasta o ser humano de Deus, impossibilita de ter a vida eterna nos céus. O pecado simplesmente destrói o ser humano, destrói a imagem e semelhança de Deus. E Jesus veio nos resgatar, perdoar os nossos pecados. O sacrifício na cruz, ele vem para nos resgatar dessa opressão do pecado.
e nos dá a verdadeira liberdade. Glória a Jesus, exatamente, pastor Gileade. Esta é a missão de Jesus. Jesus veio justamente nos libertar do pecado, para assim nos dar o privilégio de salvação, privilégio de vida eterna, privilégio de estarmos juntos no céu. Então, você que está aí do outro lado, entenda isso. Talvez você que está aí do outro lado ainda não é cristão, ainda não é crente. Deus, ele quer te libertar do pecado. Para quê e por quê? Porque o desejo dele é te levar para morar no céu. Pastor Cleito também fica à vontade nesse momento. A paz do Senhor Jesus a todos. É uma grande alegria para o meu coração poder estar aqui participando junto com meus companheiros de ministério, poder trazer uma palavra de fé, de esperança para você que está nos assistindo nesse momento, seja de dia, de noite. Tenho certeza que Deus tem uma palavra muito abençoada para o seu coração. E pegando aqui o gancho do pastor Gileade, falando que realmente a maior prisão que o homem se encontra hoje, desde o Jardim do Éden, é justamente o pecado, que abriu porta para as outras prisões, prisão do medo, da culpa, da cegueira espiritual. Então, existem muitas prisões, mas a pior, a maior, é o pecado que dá abertura para outras prisões que o homem se encontra hoje. Mas Cristo, na cruz do Calvário, ele veio nesse objetivo de trazer essa libertação do poder do pecado para o homem, para torná-lo livre, para que ele assim possa viver na presença de Deus. Então é isso que nós vamos discorrer aqui durante esse programa, usando aqui o texto da palavra de Deus, que vai abençoar a sua vida, e se você crer também, será liberto desse câncer, desse mal chamado pecado. Exatamente, até porque, pastor Cleito, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Haja vista que a libertação, de fato, está em Jesus. Jesus é o nosso grande libertador. Então, pastor Nathaniel, fica à vontade também o senhor nesse momento. Mais uma vez, a paz do Senhor. Reforço a minha satisfação e alegria em poder participarmos juntos desse programa maravilhoso. E essa fala inicial do pastor Gileade, junto com a fala do pastor Cleito, ele abre um espectro muito grande quanto às nossas observações acerca da liberdade. O que é liberdade de fato? Pastor, pela misericórdia de Deus lhe usando para falar conosco, esse pecado que prende, que trava, que imobiliza, ele tem umas facetas que são complicadíssimas para a sociedade. Quando nós falamos de liberdade, há pessoas que estão limitadas a um espaço, a um ambiente, a uma condição, que seja por saúde, que seja por vontade. E existem pessoas que são presas e nem percebem, que são presas pelo pecado. Esse pecado que trava a possibilidade das pessoas de se aproximarem de Deus e desfrutarem o melhor que Deus tem. A nossa observação quanto a essa frase, ela é muito forte, talvez ela possa ser até mesmo agressiva. Porque para você libertar alguém que não se sente preso quando ele é preso no pecado, ele usa o pecado como satisfação e prazer de vida, que ao final da vida, na verdade, vai trazer uma tragédia. Tanto para a eternidade, principalmente para a eternidade, quanto para a vida secular. Essa palavra pecado ela é muito abrangente. Existe aquele pecado físico, pecado sentimental, e ele abrange tantas coisas que você olha para alguém que é dependente químico, você diz, fulano é preso nas drogas. Você olha para uma pessoa que ela está no mundo do crime, ela tem prazer do homicídio, do furto, e assim uma série de coisas que para a sociedade, para muitos da sociedade, é só um comportamento errado, e que na verdade é uma prisão maligna, que fazem com que as pessoas repitam seus atos e cada vez mais se aprofundando no pecado, ficando distanciado de Deus. Esse tema é muito profundo e eu creio que Deus vai abrir muitos nossos corações, nosso entendimento, para que nós tenhamos essa condição de perceber o que é de verdade ser livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Essa expressão verdadeira já deixa claro que tem gente que vive uma vida falsa, com a falsa liberdade, achando que é livre.
Livre é ser livre para sentir a presença de Deus e receber o melhor de Deus que Deus tem nos dado, que é a salvação. Sem isso, não tem motivo. Nós vamos discorrer nesse texto durante alguns momentos, e até fatos pessoais que nós vamos vivenciando, de que o que é ser livre de verdade? Eu compro o que eu quero, eu vou para onde eu quero, faço o que eu quero. Será que realmente você faz o que você quer ou aquilo que os seus desejos te dominam para fazer e que ao fim da jornada esses desejos se transformam em frustração e tristeza? Deus vai falar contigo com certeza, fique conosco durante esse programa e muito, muito edificante será, em nome de Jesus. Logo, o desejo de Deus não é te dar uma falsa liberdade, porque como o pastor Nathaniel frisou muito bem, existem pessoas que pensam que estão livres, libertos. Eu estou vivendo a minha vida, tenho dinheiro, eu sou bem-sucedido. Só que o objetivo de Jesus é, de fato, nos libertar verdadeiramente. A libertação, senhores pastores, que Cristo Jesus tem para nós, ela é verdadeira, não é isso? Haja vista que nós que outrora não éramos cristãos, não é? A gente entende e sente essa verdadeira libertação de Cristo Jesus nas nossas vidas. Outrora nós fazíamos coisas e agora a gente não faz mais, porque quando Cristo entra nas nossas vidas, ele vem para nos dar uma libertação de verdade. Logo, senhores pastores, entendemos que o ser humano existe uma necessidade de libertação, não é? E é interessante, eu gostaria que o pastor Cleito falasse um pouco mais. Paulo, em Romanos 3:23, ele falou que todos pecaram, né, pastor? E destituídos foram da glória de Deus. Então, entendemos que todo homem, ele existe nele uma necessidade de libertação. Isso procede? Procede sim, presbítero Aldo. Esse texto que você usou, Romanos 3:23, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, esse texto vai mostrar que o homem ele não está só escravizado pelo pecado. O pecado ele não somente escraviza, mas ele também separa o homem de Deus, né? Isaías 59 vai dar mais clareza a respeito disso. Então, o pecado, ele separa, ele escraviza o homem. Usando o texto de João 8:34, Jesus disse para os judeus que haviam crido nele, né? Jesus vem trazendo um discurso dizendo que ele é a luz do mundo, e acaba que muitos judeus acabam crendo naquela palavra de Jesus. E Jesus, ao falar àqueles que criam nele, Jesus disse: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus falou isso, eles retrucaram, dizendo assim: não, mas a gente é descendência de Abraão, a gente nunca foi escravo. Ou seja, eles não aceitavam o fato de que eles estavam presos. Assim como tem muita gente hoje que não aceita o fato de ela ser uma escrava do pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus, é errar o alvo, que é a palavra grega que dá mais clareza a respeito do que realmente é o pecado, é errar o alvo. Alvo é Cristo, é Deus, a sua glória. Toda vez que o homem peca, ele erra esse alvo. Então, assim como os judeus retruncaram Jesus, muitos hoje retruncam: não, mas eu sou livre, eu posso ir, eu posso vir, eu posso fazer o que eu quero. Mas é isso aí que a escravidão traz. Ela traz um falso senso de liberdade. As pessoas pensam que estão livres, mas não estão. Então, eu deixo essa deixa aqui, pegando o gancho aí, que o pecado ele não só escraviza, mas também ele separa o homem de Deus. Essa palavra foi bem pontuada agora, pastor Cleito. Essa palavra escravo, ser escravizado, né? Nós vivemos uma sociedade, a sociedade brasileira tem um histórico de escravidão. Nós sabemos o quanto que isso é ruim, não pela nossa vivência, mas pelo contexto histórico. Mas fala assim, alguém escravo, a pessoa toma um choque de realidade. Mas como é que eu sou escravo? Como você bem pontuou, né? Eu faço o que eu quero e as pessoas não percebem que muitas das vezes elas são dominadas pelas tendências, são levadas pelo coletivo que o mundo coloca na mente delas, que tem um padrão e que na grande maioria das vezes esse padrão foge da vontade de Deus.
e elas não percebem que estão sendo escravas da moda, sendo escravas do consumo, sendo escravas dos padrões sociais que são distorcidos em relação à vontade de Deus. E eu vou um pouquinho mais profundo nisso, porque as pessoas buscam muita paz. Paz, eu quero ter paz. Essa paz não se compra, essa paz não se troca, essa paz não se negocia, porque essa paz não está no material. Essa paz está na presença de Jesus. E quando se fala de libertar de quê? Libertar do pecado é tirar da escravidão. E todo escravo que recebeu carta de euforia, com certeza comemorou. Quando alguém recebe a libertação da parte de Deus, ele tem uma libertação íntima que ele começa a produzir um coração de paz. Ele tem um coração com paz. Eu acredito que dentro do pecado, da escravidão, o sangue de Jesus é poderoso para libertar, para transformar e trazer a paz que as pessoas tanto precisam. Até porque, pastor Nathaniel, o maior cárcere não é físico, né? Não. Mas é espiritual. Logo entendemos que num tema maravilhoso como esse, Cristo, grande libertador, a gente entende que você que está aí do outro lado, às vezes você passa por situações e fica se perguntando por quê. Às vezes você está aprisionado espiritualmente pelas obras do adversário, mas Deus é tão maravilhoso, tão bondoso em amor, que Ele nos traz aqui nesse programa para falar para você que o desejo dele é te libertar, te abençoar a tua vida, mudar você e te dar o privilégio e a oportunidade de chegar aos céus. Então, pastor Gileade, de fato, entendemos que Cristo ele veio para libertar o homem, não é isso? 1 João, capítulo 3, versículo de número 8, se não me engano, a parte B do versículo, diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Jesus. Esse é um texto muito poderoso, pastor Cleiton. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar um pouco mais. Pastor Gileade. Fica à vontade. É interessante que todo o mal no mundo, ele surge do próprio inimigo das nossas almas, né, de uma insatisfação. Ele foi o ser criado mais perfeito que já existiu. Vivia entre as pedras afogueadas no éden mineral, tinha um coral à disposição dele, e de repente ele quer se estabelecer acima de Deus. Então isso faz com que ele faça meio que uma reunião nos céus, conquiste anjos, tente uma rebelião e é abatido. E o próprio Senhor Jesus viu ele cair como um raio. E Deus, então, mergulha a terra, a terra fica sem forma e vazia, num caos. Depois o Senhor cria o ser humano. E o ser humano passa a ser, agora, a coroa da criação de Deus. E o inimigo, então, ele faz de tudo para destruir essa criação de Deus, essa obra perfeita que é o ser humano. Interessante que, ao fazer o homem, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se reúnem e dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E eu sempre, quando eu falo sobre imagem e semelhança, eu costumo dizer, uma pessoa que está mergulhada no pecado, nas drogas, na prostituição, um viciado, por exemplo, que passa a noite inteira na rua, por exemplo, né? No pecado. Essa pessoa, ela outrora era a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado meio que corrói essa imagem que Deus imprimiu em nós. Então, o objetivo de Jesus é desfazer tudo que o inimigo fez. O texto é muito claro. Desfazer as obras do inimigo. O inimigo ele veio para roubar, matar, destruir. Ele é o próprio pai da mentira. Ele mentiu para Eva. Através dessa mentira, Eva cai em pecado, e o pecado, então, como vírus, passa para o ser humano. E ele continua mentindo até hoje para tanta gente. Tem pessoas que servem a uma congregação do próprio satanismo que entendem que o inferno é o próprio lar deles. Então ele continua mentindo descaradamente. E a gente está aqui para dizer,
né, que Jesus veio para desfazer as obras do inimigo e para aproximar o homem de Deus. O homem que outrora se distanciou, quando, por intermédio da cruz, ele aceita Jesus, ele volta a ser filho novamente. Pastor Gilead, essa expressão sua é tão forte, e eu louvo a Deus por isso, quando se fala assim, que Jesus que veio para libertar. É normal no nosso meio evangélico, nós fazemos evangelismo, encontrarmos com pessoas que se afastam da igreja. E muitas delas começam a dar aquelas justificativas, né? Eu preciso corrigir uma falha, eu preciso deixar de fazer isso. E elas começam a achar que elas são suficientes ou autossuficientes para corrigir algo que, sinceramente, elas não vão dar conta. Que quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus, quem dá força é Jesus. Então, uma pessoa que se encontra na condição de escravidão do pecado, ela diz, não, quando eu parar de fumar, eu vou aceitar Jesus. Quando eu parar de beber, eu vou aceitar Jesus. Quando eu deixar essa vida de prostituição, eu vou deixar Jesus. Isso é um engano do adversário. Ele engana as pessoas como se elas fossem capazes de resolver os seus problemas, quando, na verdade, só quem pode resolver o problema do pecado é o próprio Cristo. Se não for isso, ele não teria vindo para morrer por nós na cruz do Calvário. Quem liberta o homem do pecado é Jesus. A nossa vida só é transformada através da pessoa de Jesus Cristo. Sem ele, não há transformação. É por isso que esse tema é muito importante como grande libertador. E eu digo mais ainda, por erros e acertos que as pessoas possam ter, o acerto que prevalece é o sangue de Jesus. Maravilha. Muito boa a fala do nosso pastor Gilead, né? Logo em seguida o pastor Nathaniel. Então entendemos, senhores, que Jesus, de fato, Cristo, ele veio para libertar. Isso está bem claro, tanto para nós que estamos aqui, como para os nossos amados telespectadores que estão ali do outro lado. Jesus, de fato, veio para nos libertar. Mas é interessante que como que será essa libertação de Cristo Jesus sobre as nossas vidas? Eu entendo que, conforme a fala dos pastores, a libertação, pastor Cleito, que Cristo Jesus faz nas nossas vidas, ela é completa. Sim. Corpo, alma e espírito. Completa. A obra que Cristo fez na cruz, ela foi completa. E uma das formas, não, a fórmula principal o homem ser liberto por Cristo, nós já entendemos aqui que Cristo é o grande libertador. Somente ele, não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outra possibilidade, é só Cristo. Está lá no próprio texto de João 8,32, que Jesus disse para os judeus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, é claro que dentro do contexto humano existem muitas verdades, né? Mas nenhuma delas tem o poder de libertar como a verdade de Jesus. E quem é a verdade? É Jesus. Ele mesmo, no versículo 36, ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele está mostrando que ele é a verdade, a única verdade, dentre tantas, que pode realmente libertar o homem do pecado. Cristo é a verdade. E não somente Cristo é a verdade, a própria palavra de Deus também é a verdade. João 17,6, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a libertação do homem do pecado, ela vem por Cristo através de sua palavra. Então, é dessa forma que o homem consegue ser liberto do poder do pecado. Para isso, a palavra conhecer não é um conhecimento intelectual, não é algo superficial. Conhecer lá no original grego está envolvido com a verdade. É passar a deixar a verdade introduzir no coração dele para desfazer os nós, as amarras, quebrar as correntes que o pecado fez dentro do homem. O pastor Gilead estava falando aqui que Satanás, ele iniciou o pecado e de fato foi. No céu foi ele que começou o pecado. Antes da criação, antes de tudo. Depois no Éden, ele provoca o homem a cair no pecado. Uma vez que o homem caiu no pecado, o pecado corrompeu dentro do homem. Os grandes filósofos dizem que o homem ele é produto do meio.
Ou seja, ele é influenciado pela sociedade que ele vive, o meio que ele vive, a família, isso vai contribuindo para ele ser o que ele é hoje, mal. Mas, na verdade, o mundo ele não é mal, o homem não é mal por causa do mundo. O mundo que é mal por causa do homem. Isso vai corroborar o que Jesus falou lá em Marcos 7, que é do coração do homem que procede os maus desígnios, as prostituições, os adultérios e todo tipo de pecado. Então, Cristo, ele é o único que pode libertar o homem do poder do pecado. Para isso, o homem tem que vir a conhecer, a experimentar a verdade, a estar com a verdade dentro de si, que é Cristo e a sua palavra. E desta forma, o homem vai ser liberto do poder do pecado. Muito boa a sua fala. Fique à vontade. Eu não sei se eu estou corrigindo mais, mas é interessante a sua fala contra a fala do filósofo. Tem um texto bíblico que é muito forte, que ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É isso? E a gente está falando de libertação. Aonde é que essa libertação pode acontecer? Existe um contraditório, um paradigma na sociedade que os homens acham que eles podem fazer o que querem e que eles fazem aquilo que eles bem pensarem. Mas se eles estão sendo influenciados mal, eles vão fazer coisas maus. Aonde é que eu consigo? Quando o pastor Cleito falou assim, envolvido pela verdade, envolvido por Cristo, me fez lembrar uma situação, pastor, que a gente tem aquela ideia de que todo mundo já ouviu falar de Jesus, né? Todo mundo conhece Jesus. Todo mundo já ouviu alguma coisa de Jesus, falar alguma coisa sobre a Bíblia. Eu vinha conversando com uma colega de trabalho uma certa vez, e eu comecei a falar a história do cego Bartimeu. E ela virou para mim e disse, mas tem isso na Bíblia? E eu disse, tem. E ela disse, mas eu nunca li. Eu disse, não, o fato de você não ler não significa que não tem. Então, tem muita gente que pensa que conhece Jesus, mas de maneira superficial, porque viu no vídeo, numa televisão, numa mensagem, mas nunca teve a oportunidade de conviver. Eu tenho a expressão que eu digo que quem conhece a Cristo não abandona ele. Porque é tão bom, mas tão bom servir a Deus, que é impossível alguém que conheceu a Cristo não querer servi-lo. Essa palavra ser servo parece ser pesado, que as pessoas não conseguem entender, eu chamo de linguagem técnica dos crentes, né? A linguagem mais do nosso convívio. Mas você, meu amigo, que está em casa, você pode entender que estar à disposição da vontade de Deus é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Permitir que a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, impere no seu coração. Ela vai te livrar da prostituição, ela vai te livrar dos maus pensamentos, ela vai te livrar daqueles projetos que vão te trazer fracasso. Essa verdade ela é muito forte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conviver de fato com a presença de Deus. Conviver com Deus. Isso faz toda a diferença. O seu lar vai ser totalmente transformado. A tua casa vai ser transformada. Os teus filhos serão impactados. O teu esposo, a tua esposa sentirão a presença de Deus através da sua vida. E é impossível não haver uma transformação, uma libertação. Comece a conviver com Jesus. Traga Jesus para perto. Frequente ambientes onde a presença de Jesus se manifesta. Porque eu volto a falar da expressão do filósofo falando que o homem é o produto do meio. Se eu falo só sobre um assunto, eu vou ser especialista naquele assunto. Se eu escuto as pessoas falando só sobre algo, você é bom naquele algo que as pessoas estão falando. Então, se você quer realmente aprender de Jesus, congregue, participe do culto, venha para a Igreja Assembleia de Deus Missão aqui em Canaã. Nosso pastor presidente tem nos ensinado acerca da presença de Deus. Foi incrível a palavra de ontem, ficou marcada no meu coração, quando ele falava acerca da alegria da salvação. Quem consegue sentir a alegria da salvação está liberto de qualquer tristeza que esse mundo pode produzir. Pode ter certeza disso. Muito bem, muito boa a fala do nosso pastor Nathaniel, né, antecedendo o pastor Cleiton. Então, entendemos, senhores, que a libertação que Cristo Jesus faz nas nossas vidas é de fato completa. Por isso que, 2 Coríntios 5,17, Paulo fala que quando alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, entendemos que o objetivo de Jesus é libertar o homem da culpa, do passado, do domínio do pecado, né? Da condenação eterna. Né? O desejo de Jesus é justamente isso, nos dá o privilégio de chegarmos aos céus de glória. Então, já caminhando para o final do nosso programa, pastor Gilead, tem talvez uma curiosidade para os nossos irmãos que estão ali assistindo, nossos amigos que ainda não conhecem Jesus.
e o pastor Nathaniel frisou isso, que a gente pensa que todo mundo conhece Jesus, conhece a Bíblia, não é? Mas às vezes não conhece. Então, como a gente está falando desse tema, Cristo, o grande libertador, pastor Gilead, gera uma curiosidade na nossa mente aqui, nesse momento. Como receber, de fato, essa libertação nas nossas vidas? Porque nós estamos falando que Cristo liberta, não é? E talvez tenha uma pessoa ali que está, eu quero muito ser liberto. Inclusive, o interessante é que o pastor Nathaniel já deu até um gancho bom para isso. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade um pouco mais. Como receber essa libertação? É interessante que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, assim, a salvação, primeiro a gente tem que entender que ela é de graça. A graça de Deus, ela está disponível para todos, e a graça é um favor imerecido. Na verdade, a Bíblia diz, o próprio Senhor fala, que não fostes, o Senhor diz assim, não fostes vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. Então, a salvação, ela vem por vontade de Deus, por bondade de Deus, por graça de Deus, mas a contraprestação do ser humano é a fé. E como que eu vou produzir a fé se eu não ouvir? Então, os nossos sentidos, né? Audição, a gente tem outros sentidos também que são porta de entrada, a visão, que são porta de entrada de informação para o nosso interior, para o homem interior. Então, através do ouvir, a gente desperta a fé e pela fé a gente alcança a graça da salvação. E é interessante, eu só queria retornar um pouquinho também aqui, concluindo um pouco essa questão da salvação, porque ela é tão completa que Jesus chama de novo nascimento. Nicodemos chegou para Jesus de noite, elogiando Jesus. Jesus foi direto ao assunto. Olha, necessário te é nascer de novo. Ele não entende. Como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer? Mas Jesus falou, não estou falando de um nascimento natural. Estou falando de nascer da água e do Espírito. Nascer da água, uma vontade do ser humano de sepultar os seus pecados, de arrependimento. Nascer do Espírito é a regeneração, que vem imediatamente ao ato de aceitar Jesus, quando o Espírito Santo entra em nós. Então, é um novo nascimento, é uma nova identidade. É como se a pessoa fosse, até aquele momento, né, apenas um cidadão terreno, com RG, com CPF, e passe a ter uma identidade diferente. Uma identidade adicional, uma identidade de cidadão dos céus. É um novo nascimento, um novo RG, um novo CPF, mas no sentido espiritual. Amém? Exatamente. Complementando a sua fala, Atos 16:31, ele fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não é necessário crer, não é necessário a fé. Né? É necessário a fé. Então, o pastor Gilead até frisou muito bem, nesse momento você está ouvindo a palavra de Deus sendo semeada até você. Então, você está ouvindo, e essa palavra que você está ouvindo, nessa oportunidade, aí onde você está, seja no seu carro, na sua casa, seja em algum lugar, você está nos acompanhando, ela vai fazer você gerar fé. A fé para que, de fato, Cristo Jesus, o grande libertador, entre na sua vida e transforme você, abençoe sua vida, prospere a sua vida. Então, o nosso objetivo do programa de hoje é justamente isso, alertar você, aí do outro lado, meu amigo ouvinte, a entender que Jesus, o libertador para a sua vida, chama-se Jesus. Não tem outro, como o pastor Cleito frisou. É Jesus que é o nosso grande libertador. E o interessante é que ele não é só o libertador, ele é o grande libertador. Sim. De fato, né? Então, gostaria neste momento de estarmos concluindo o nosso programa. Nesse momento nós vamos estar ouvindo os nossos pastores com as suas falas finais, não é? E começando aqui com o pastor Nathaniel. Eu fico grato a Deus, é uma honra, um privilégio, né? Até no início do programa eu falei com nossos amigos que tirar uma foto e mandar para minha família para ver. Eu estou na televisão, também na internet. Mas falar de Jesus é sempre muito bom. É sempre muito bom. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. E num momento como esse eu posso sentir a presença de Deus aqui, e eu sei que você também pode sentir a presença de Deus aí onde você está, entendendo que Ele é poderoso para mudar, para transformar, para libertar, para restaurar e para fazer tudo novo na sua família e na sua casa.
Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Pastor Cleiton, fica à vontade. Eu quero complementar a respeito de... O pastor Gilead falou a respeito da fé, que é um dos requisitos para poder ser liberto, né? Obter essa libertação, esse novo nascimento, mas também eu quero acrescentar aqui que também é necessário o arrependimento. Você entender que fazer igual o filho pródigo. Quando ele estava lá, longe de casa, lá na pobreza, querendo comer a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. Cair em si é fazer uma análise e perceber a situação que você está. Uma vez que você percebe a situação que você está vivendo, de escravidão, do pecado, de vícios e outras coisas mais, aí você vai se arrepender de tudo aquilo que você está fazendo. O arrependimento é uma volta no sentido oposto do caminho que está caminhando. Então, você se arrependendo, entendendo que isso daí que você está vivendo, passando, é errado, é diante de Deus, você vai se arrepender e dizer, não, eu vou ter que voltar. Eu não posso mais ir nesse caminho, porque é caminho de destruição, é caminho de morte. E uma vez arrependido, Cristo vai liberar o seu perdão, a sua graça. E finalizando a minha palavra, falando de graça, essa é a parte humana para poder obter a salvação, obter a libertação, mas tem a parte divina, que a graça ela está em busca dos perdidos. A Bíblia diz que Paulo, ele, apesar de ser um religioso, mas ele era cego, ele era ignorante a respeito das coisas de Deus, do cristianismo, e a graça o encontrou no caminho de Damasco. Jesus foi até ele. Então, nesse momento, Jesus está atrás de você, está em busca da sua vida para trazer a libertação para você. Mas, para isso, você tem que se arrepender de seus pecados, crer que Jesus Cristo é o Salvador e Libertador e aceitar essa libertação, essa salvação na sua vida. Aí sim a obra vai estar completa, você vai estar livre, vai estar liberto, assim como nós estamos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Pastor Gilead também, fica à vontade, suas considerações. Eu também queria manifestar minha alegria de estar nesse ambiente falando de Jesus, levando a palavra a muitas pessoas. E eu queria terminar dizendo que todos nós precisamos de Jesus. É interessante que a gente vê que parece que o evangelho é muito mais bem aceito em periferias, falando de continentes, às vezes na África, a gente tem mais, digamos assim, acesso às pessoas, para as pessoas ouvirem e aceitarem Jesus. Por quê? Porque elas estão mergulhadas em necessidades. E às vezes pessoas que estão em condomínios fechados, com uma vida estabelecida, né, financeiramente, essas pessoas acabam vivendo como se não precisassem de Jesus. E acho que o resumo que a gente queria deixar para você, amigo ouvinte, talvez você esteja precisando de alguma coisa que Jesus possa fazer. Amém por isso. Mas talvez você esteja com a sua vida resolvida também. E de todo modo, nós um dia teremos um encontro com a eternidade. E eu faço uma reflexão sempre. O que é a eternidade perto de 50, 100 anos aqui da Terra? É infinitamente maior. Todos nós temos um encontro com a eternidade. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, todos nós precisamos de Jesus, todos nós. Ele pode nos trazer bênçãos materiais, curas, pode nos trazer coisas que nos auxiliam durante essa vida, mas, sobretudo, ele nos dá a salvação eterna. Eu quero só deixar meu agradecimento, viu? Na minha fala acabei esquecendo, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando mais uma vez desse programa, que eu tenho certeza que tem alcançado muitas vidas. Jesus tem abençoado, salvado, libertado, e esse é o objetivo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a irmã Alzira, nosso pastor presidente, pastor Hamilton, que Deus continue abençoando grandemente em nome de Jesus. Glória a Jesus. Muito bem. Deus seja louvado pela vida dos nossos pastores que aqui estão, pastor Nathaniel, pastor Cleiton,
pastor Gileade, Deus seja louvado. E concluímos que o Cristo, nosso grande libertador, onde ele entra, correntes caem, prisões se abrem, não é isso? E vidas são transformadas. E concluímos com o texto que o senhor frisou algumas vezes, João 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Deus abençoe os nossos homens de Deus que aqui estiveram. Queremos louvar a Deus pela sua vida que esteve aí conosco até agora. Eu tenho certeza que, de fato, Deus falou com você. Lembrando que o desejo de Deus é te libertar, te dar a oportunidade de salvação. Queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, presidente, pastor José Hamilton de Amarante, e a sua mãe digna esposa, missionária Alzira. A mesma é a idealizadora desse programa aqui, a Bênção de Deus. Todos os sábados vai ao ar aqui no YouTube, nesse canal Âncora da Esperança, com o objetivo justamente de evangelizar vidas. Deus abençoe o pastor Hamilton, Deus abençoe a missionária Alzira, Deus abençoe todos vocês que sempre nos acompanham aqui nesse programa. Lembrando que a nossa igreja é a Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. E queremos, neste momento, estar orando, encerrando esse programa, e também estar orando pela sua vida. Convido o pastor Gileade para estar nesse momento orando por nós e abençoando a vida dos nossos telespectadores. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos por tudo aquilo que foi falado, por todas as pessoas que podem ser alcançadas, que a luz do Evangelho possa alcançar muitos perdidos, meu Pai. Estamos aqui para ministrar, meu Deus, a salvação, Senhor, aos lares, às pessoas que estão ao alcance de nós, meu Deus, através da internet. Que o Senhor venha abençoar pastor Hamilton, missionária Alzira, idealizadores desse projeto, e que nós possamos continuar firmes e fortes, Senhor, para conquistarmos almas para o Teu reino. Nós te somos gratos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.